sextou, e ainda bem que o Galo ganhou, né? Depois de 3 jogos, o Galo finalmente volta a vencer, e depois de 5 partidas na Arena MRV, vencendo o São Paulo. Tá aí, pós-jogo, 2-1. Bem-vindo a esse pós-jogo do canal do Bolivar. Atlético e São Paulo, 2-1 Galo. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético, com um jogo a menos, aquele jogo por jogar, jogo suspenso, diante do Grêmio Futebol Portalegrense. Vamos falar muito sobre essa vitória. Como foi uma vitória importante. Como que os primeiros 15 minutos, eu estava conversando com o grande Vitor Martins, que vai conversar conosco, grande Vitão, que está nos bastidores já para conversar conosco nesse pós-jogo, estava falando, né? Valeu a vitória, valeu os 3 pontos. Ele havia falado, ia ser 2-1 e sofrido. Eu também apostava em 2-1, e quando eu aposto na KTO. Quando eu faço minha fezinha, você sabe, né? Aí eu vou de KTO, porque é onde a diversão acontece, né? Você tem mais de 18 anos, gosta de fazer uma fezinha assim como eu gosto. Eu, sinceramente, gosto. E quando eu vou, sempre com muita responsabilidade, eu vou de KTO, que é onde a diversão acontece, né? Então, se estivesse seguindo os stories, né, do Bolivar 13 no Instagram, ou mesmo no Twitter não cheguei a publicar, não. Mas tem muita gente que segue através do Twitter, saudando a todos que estão conosco, exatamente 00:30 aí no Brasil, aí na minha doce e querida BH, capital mundial do Galo, né? Deixa eu botar o microfone mais pertinho para a gente ficar com um pouco mais de qualidade. Então, teria ido de 2-1 e acertamos, e ainda bem que o Atlético ganhou. O Atlético, com essa vitória, chega a 5 vitórias no Campeonato Brasileiro, 6 empates e 4 derrotas, chegando a 21 pontos, com um jogo a menos. Quem lidera depois dessa vitória hoje, fora de casa, é o Botafogo, né? Que chega a 33 pontos. O Flamengo tropeçou, o Palmeiras também ganhou, está ali com 33 também, junto com o Botafogo. Enfim, estamos chegando à 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, quase a metade, já foi quase um turno, mas, sobretudo, a importância do Atlético voltar a vencer diante da massa na Arena MRV. Isso foi fundamental, foi muito importante, né? E não por acaso, o Atlético entrou escalado pelo técnico Gabi Milito, com Matheus Mendes, que fez 3 intervenções, 2 na sequência, né? E uma ainda no primeiro tempo. Foi muito bem o Matheus Mendes. Saravia, como entrega o Saravia? Como entrega o Saravia, como luta o Saravia, como o Saravia dá liberdade para o nosso Scarpa, que, de novo, na direita, também rende muito bem. Como dá essa liberdade para o Scarpa no fundo, como criou chances perigosas de gol o Scarpa. Mas a defesa, Matheus Mendes, Saravia, Fux, Bataglia, né, que tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso do próximo compromisso do Atlético, e Arana, voltando da seleção brasileira. Como é importante voltar a ver esse Atlético com essa coluna dorsal, com o lateral direito de ofício, que é o Saravia, com o lateral esquerdo, mais do que de ofício, mas de seleção brasileira, como da qualidade o Arana, né? Como o Atlético fica muito bem organizado ali atrás e com saídas de bola, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. No meio, Otávio, que vinha fazendo muita falta, já voltou 3 jogos, jogou muita bola. O Alan Franco, né? O Alan Franco do São Paulo, foi expulso, merecidamente. O do Galo está aí, de volta da seleção equatoriana, e jogou muito, nos ajudou muito essa noite. E o Scarpa, criando grande chance. Na frente, Vargas, que vinha sendo pedido desde o jogo passado diante do Botafogo, no lugar do Cadu, entrou e fez o dele, né? Abriu o placar aos 12 minutos, no rebote da falta cobrada por Hulk, Paulinho e Hulk. Lembrando que teve uma arbitragem Marcelo de Lima Henrique. Eu não gosto, sinceramente, do Marcelo de Lima Henrique, mas tenho que admitir que hoje não comprometeu. O técnico do São Paulo está chiando muito, está reclamando muito, como se a bola tivesse batido no braço do Paulinho, né, naquele segundo gol do Atlético, no último lance do primeiro tempo, mas isso não existe uma imagem conclusiva. Não existe uma imagem conclusiva, e o Marcelo de Lima Henrique, que também acabou expulsando o Alan Franco do São Paulo, né, pela chamada do VAR, e, de fato, ele pisa, né? Tira a bola ali e ele pisa ali, a bola estava longe ali e ele acaba pisando.
né? Então, nós estamos começando esse pós-jogo, já somos mais de uma centena de torcedores ligados aqui nesse pós-jogo do canal do Bolivar. Quero agradecer a todos que estão ligados. Se não seguem ainda o canal, siga o canal, ative as notificações e, se gostar desse pós-jogo, né, deixe seu like. Tá aí, KTO, no The Odds, né? É onde a diversão acontece. Eu vou trazer para o palco o grande jornalista, um grande amigo, que tem me dado um prazer imenso de encontrá-lo, ainda que virtualmente, que é o grande Vitão Martins, né? Deixa eu trazê-lo para o palco aqui para saber o que o Vitor Martins achou dessa vitória do Atlético, que já não aconteceu há algum tempo. São Paulo vinha de 4 vitórias, o Atlético vinha de 3 tropeços e o Galo com a vitória. Boa noite, Vitão. Bem-vindo ao palco. Que vitória importante, hein? Sextou com S de quê, ô Vitão? Boa noite, Bolivar. Bom dia, na verdade, né? Bom dia para o pessoal. Boa noite para quem estiver vendo em outro horário, boa tarde, enfim. Você mandou muito bem. É um jogo que, se a gente tem que fazer duas análises diferentes. Primeiro, que a análise da vitória, que era fundamental. Venceu, 3 pontos, recupera a confiança. E a gente vai fazer a análise também do jogo. Não foi um bom jogo, mas hoje não era o dia de jogar bem. Hoje era o dia de pôr a bola na casinha, de vencer, de recuperar a moral. Porque isso não é só no esporte, não. No esporte de alto rendimento, ainda mais. Você está bem, você está com confiança, faz diferença na sua vida. E no futebol também é muito isso. E sobre o placar, né? Para quem acompanha direto as lives, voltar domingo passado lá, eu falei, o Messi Ávila até falou que ficou empolgado. 2-1, sofrido, aquela vitória com cara de Atlético. Só não foi tomando pressão no final, porque o São Paulo teve um jogador a menos. Senão seria aquele final, seria aquele Deus nos acuda. Mas mesmo com a menos, o Galo também aprontou, deu uns sustos na torcida, mas valeu pela vitória, valeu pelos 3 pontos, recuperar a confiança. E agora, assim, um jogo que, mesmo fora de casa na tabela, vai ser em casa, então tem que tirar proveito dessa oportunidade que a tabela te oferece no Brasileirão, né, Bolívar? Sem dúvida alguma, Vital. A gente sempre chama atenção, né? A 16ª rodada, o Atlético com um jogo a menos, né? O Atlético sofreu muito nesse período de junho, né, durante a Copa América e nesse início de julho também, somando as convocações, as suspensões, as lesões, mas agora com o time mais encorpado, pelo menos os primeiros 15 minutos, então. Eu tive aquele, poxa vida, voltou. Atlético, né? Voltou. Era o que todo mundo falava. Minutos, o Atlético jogando de primeira, né? Eu tenho mania de fazer minhas anotações com 2 minutos, trocando passes rápidos, com 4 minutos. Olha para você ver quem tocou na bola, Vitão, e a todos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos e bem-vindo a esse pós-jogo. Arana, Otávio, Franco, Saravia, Scarpa. Todos eles, pelo menos em uma oportunidade, como é o caso do Scarpa, estiveram fora. Olha a falta que o Arana fez, o Otávio machucado, o Alan Franco na seleção equatoriana, o Saravia contundido, e ali trocando bola no ataque, ali com 4 minutos, o atleta trocando de pé em pé e tocando muito rápido. E fez, de fato, lembrar aquele início do Gabi Milito, né? E roubando Vitão, bola lá em cima, né? Minutos. Roubando bola lá em cima, uma coisa que a gente não estava vendo. Otávio dando bote lá na cabeça de área do time adversário, roubando bola, sufocando a saída do São Paulo. Tanto que o gol do Vargas ali aos 13 minutos, o gol foi merecidíssimo, né? Naquele momento era um placar muito justo. O Atlético era melhor em campo, dominava. O São Paulo não tinha saída de jogo. A única vez que o São Paulo ainda conseguiu dar uma escapada ali, o Batalha foi esperto, teve que fazer a falta, levou uma cartão amarelo que, no meu modo de ver, foi justíssimo, mas é o risco quando você joga adiantado. O zagueiro estava no intermediário de ataque. A gente estava sentindo falta de ver isso, né, Bruno? Quanto tempo a gente não via? E o zagueiro do Atlético fazendo falta lá atrás para ser expulso. Né, ele fez uma falta ali porque o time estava adiantado, o time estava jogando bem, uma postura muito legal. E aí o comentário geral era: voltou. E é porque é a escalação, que se não for a escalação ideal, que o Atlético não olha ele 11 ideal, mas dentro do que o Milito tinha hoje, era a escalação perfeita. Não tinha como ser uma escalação, não tinha como trocar nenhuma peça do que ele fez ali. Voltou o Saravia, como você disse, é um jogador de muita entrega. Além do Scarpa, né, dele dar a tranquilidade do Scarpa, ele também dá a tranquilidade pro Arana. Mesmo ele sendo do lado direito, porque muitas vezes ele fecha com o terceiro zagueiro. E o Arana tem a possibilidade de virar um ponto esquerdo. Então, assim, é um jogador versátil, que ajuda muito no time. Então, ele é muito importante. Você vê que o time sentiu muito a falta dele. Hoje, ele do setor defensivo, que eu achei que foi um pouco abaixo, foi o Bruno Fux, errou principalmente na saída de bola.
nem tanta marcação, errou uns passes bobos, mas aí você volta à qualidade. O Otávio já tendo uma proteção maior, um entorno melhor, como que ele também cresceu de produção. Você já citou do Scarpa, assim, como que o volume de jogo que ele dá pelo setor, ali pela direita, né? A quantidade de oportunidades que ele cria, seja com finalizações, seja com cruzamento. Vamos lembrar que o segundo gol saiu de um chute dele. O Paulinho também bem. E um detalhe, viu, Bolivar? Eu achei hoje o pior jogador do Atlético em campo, o Hulk, para mim foi o pior em campo do Atlético. E tô para te falar que tá top 3 das piores partidas dele com a camisa do Galo. E mesmo assim, teve participação no primeiro gol, pra você ver o tamanho desse jogador. No primeiro gol. Você vê o tamanho desse jogador. Exatamente, Vitão. Eu estava para comentar isso, porque ele bate aquela falta muito bem cobrada, né? Muito. É impressionante como é que o Rafael tem sempre muita dificuldade. Lembrando que o Atlético vem de 3 vitórias consecutivas sobre o time de São Paulo. Venceu por 2-0. São 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates, né? Isso. Mas essas últimas 3 vitórias, a primeira conquistada ali com a primeira vitória do técnico Luiz Felipe Scolari, lá no Morumbi, com o próprio Matheus Mendes no gol, com uma falta cobrada pelo Hulk no meio da rua, e o Atlético acaba vencendo por 2-0, e o Matheus Mendes vai muito bem naquela oportunidade. E você vai lembrar um detalhe desse jogo, o gol de pênalti foi do Pavon, porque pelo fato do Rafael conhecer muito bem o Hulk, quem bateu o pênalti foi o Pavon, porque o Pavon não chegou a jogar com o Rafael no Atlético. Exatamente, o Pavon que agora já veste a camisa do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, mas aí o Atlético volta a vencer o São Paulo em 2-1, aquela última partida do Atlético no Mineirão, né? A Arena MRV recebia shows e o Atlético acabou mandando a partida no Mineirão, faz 1-0, toma o gol nos acréscimos e tem força com o Paulinho para fazer 2-1. Foi uma partida memorável do Atlético e volta a vencer nessa noite de quinta-feira, já madrugada de sexta-feira. Bom dia a todos que estão chegando aí para esse pós-jogo no canal do Bolivar, e volta a vencer novamente pelo mesmo placar por 2-1, chegando a 21 pontos. Agora, o que mais me chamou a atenção, como que quando você vê esse Atlético, né, ainda a ausência do Everson, contundido, mas você vê um Arana de volta na esquerda, você vê um Saravia na direita, lateral no lugar de lateral, apesar do Batalha, mais uma vez, como volante, como zagueiro, ao lado do Fux, na frente o Otávio, que é um bom volante, com o Alan Franco, né? Com o Scarpa, com o Vargas, com o Paulinho, com o Hulk. Você vê um time muito mais equilibrado, muito mais consistente. Você vê as peças tocando e o Atlético voltou a ter intensidade, ainda que por 15 minutos. Porque aí depois o São Paulo acaba empatando e estava melhor até o Atlético fazer o 2-1, pelo menos é a minha impressão, Vitão. Já no finalzinho, no apagar das luzes, naquele chute do Scarpa, que desvia na cabeça do Alan Franco e acaba tocando na barriga do Paulinho para fazer o 15º gol dele, né? Com certeza. Para mim, assim, perfeita análise. O Atlético, você dividiu o primeiro tempo em partes. Do primeiro minuto ao 15º, o Atlético foi melhor. Do 16º até o último minuto, né? Que o gol foi no último minuto, o gol do Paulinho. O São Paulo foi melhor. E eu acho que o Atlético tem que ficar muito feliz que as 2 grandes chances do São Paulo, elas caíram no pé do Ferreirinha, que a gente sabe que não é um grande finalizador. Ele é um jogador muito rápido, de muito drible, mas não é um grande finalizador. Se uma daquelas bolas cair no pé do Caleri ou do Luciano, complicaria muito mais a situação para o Galo. Mas é isso, o Atlético não foi bem depois, lutou bastante, mas tem qualidades para saída. E um detalhe importante sobre o gol, Bolivar, que a gente não pode deixar batido, é o seguinte: vale lembrar a determinação do VAR. Eu até agora não sei dizer se bateu ou não bateu na mão do Paulinho. Eu tenho uma câmera que parece que bateu. E como a orientação do VAR é só você tiver uma imagem nítida e clara para você mudar uma marcação de campo, né? Perfeito, Vitão, perfeito, sem dúvida alguma. E a imagem, de fato, não é conclusiva nesse sentido e acaba, como você bem disse, prevalecendo a decisão de campo do árbitro Marcelo de Lima Henrique, o qual eu não tenho simpatia. Eu quero fazer uma observação sobre ele. Observação sobre ele. Você não gosta dele por causa daquele jogo 2015 contra o Atlético Paranaense. Não só você, como, vamos dizer assim, não vou generalizar, não, mas 99% da torcida do Atlético não gosta dele, com razão. Mas eu vou fazer uma observação. Vou usar ele de exemplo, tá, Bolivar? Mas que serve, acho que, para o nosso futebol. A gente está falando de um jogo que foi há quase 10 anos. O Marcelo de Lima, ele já estourou aquela idade dos 45, né, que o pessoal fala e tal. Uhum. Ele hoje, assim, não é desse jogo, não. Ele hoje, para mim, ele é um juiz que parece entender muito mais a regra, porque o futebol é um jogo de interpretação, gente.
Acho que a única regra objetiva do futebol é o impedimento, que não tem contestação. Ou tá ou não tá. O resto, tudo é interpretação. Perfeito. E ele, com essa experiência dele, vão lembrar, ele apitou também, o Atlético até perdeu por Vitória. Ele não teve uma queixa de arbitragem, não, foi uma arbitragem tranquila. E tenho visto vários jogos dele, já com uma certa idade, talvez sem aquele peso, já não é um árbitro atlético, a gente vê muito árbitro bombadão, atleta que corre, mas que as marcações estão horrorosas. Eu acho que ele está mais experiente do que era naquele tempo, e eu acho que ele apita mais tranquilo. A gente vê muito juiz brasileiro que apita com a cara fechada, ou com o olho arregalado, encara jogador. Ele olha pro cara numa calma, tipo assim, meu amigo, o que você tá reclamando aí? A condução dele dos jogos, ultimamente, para deixar claro, não é um juiz que me agrada, tá, Bolivar? Mas ultimamente eu tenho visto que ele está sendo com uma leveza de uma condução. A maneira dele conduzir os jogos tem me agradado. De alguma forma, o tempo vai trazendo essa experiência, e isso que você chama atenção, apesar de eu não gostar dele, eu percebi, né? Os jogadores do São Paulo reclamando, um lance e outro, ou o próprio do Atlético, e ele mais à vontade, mais seguro, já está, como quem diz, terminando o ciclo dele como árbitro de futebol, e aí vai levando na experiência ali, sem conduzindo bem, de alguma forma, sem sentir tanto essa pressão. Já está conosco nos bastidores aqui, vamos trazer também, Vitão, peço licença para trazer ao palco também o mestre Eduardo de Ávila. Quero saber, então, do Eduardo, que conhece e lembra tão bem de Marcelo de Lima Henrique, né, daquela oportunidade onde o Atlético foi operado dentro da Arena MRV, quando era Atlético e Atlético Paranaense, para saber do Eduardo, que está chegando da Arena MRV. Na verdade, foi na Arena Independência, né? Aquela partida em 2015, e o Eduardo está chegando da Arena MRV. Boa noite, mestre Eduardo de Ávila. Bem-vindo ao palco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar boa noite, melhor. Bolivar. Boa. Boa noite, Vitão. Tudo bem? Boa noite, enfim, com a vitória, né? Enfim, com a vitória, né, mestre Ávila? Nossa, eu fui para lá tenso. Falei, gente, é hoje ou hoje. Na minha coluna hoje eu coloquei vencer ou vencer, porque não podia ser diferente. Mas foi a vitória que me convenceu. Já falo sobre o jogo, só entraram a hora que eu entrei no estúdio aqui, você estava falando do Marcelo. Eu não gosto dele, já falei isso várias vezes. Eu não gosto de juiz nenhum, na verdade. Eu sou meio radical com isso. Acho juiz tudo desqualificados. Não estou dizendo que são desonestos, não, embora alguns sejam. A falta de profissionalização do árbitro brasileiro faz com que tenhamos juízes que são assim um tanto descompromissados com diferentes jogadores, dos treinadores, das diretorias. Eu não gosto do Marcelo Lima Henrique. E não gostei dele hoje também. Quando eu entrei, o Vitão estava falando, ele fez uma arbitragem equilibrada. Fez. Mas eu teria algumas considerações. Quando ele amarelou o Batalha, várias faltas já tinham acontecido em São Paulo que ele poupou. Aí ele foi amarelou o Batalha. Quando ele amarelou o Hulk, teve um lance faltoso que merecia cartão amarelo, que ele deixou seguir. O Atlético levou a vantagem, mas então tinha que, a hora que parar, voltar e dar um amarelo para o cara de São Paulo também. O rigor dele foi excessivo. O lance da expulsão, ele deu amarelo, foi preciso do VAR chamar. O lance parecia que eles estavam esperando achar um problema ali, porque demorou para danar. Não sei porque eu estava no estádio, dá aquela agonia. Parecia que procurava, eles procuram mesmo. Mas, Marcelo, como você estava no estádio, então, falando no replay. Rapidinho, imediatamente ele sinalizou o gol, tá? O Marcelo falou, foi na barriga e ele sinalizou o gol. Aí o VAR que fica procurando, mas ele na hora ele deu o gol. Ele sinalizou. Ele sinalizou na hora. Na hora. Ele sinalizou e tem até. Inclusive no lance dos gols que eu sempre passo para alguns amigos, ele mostra, o Paulinho fala, foi na barriga, e a imagem seguinte é ele mostrando que foi na barriga. Mas, enfim. E o seguinte, tem quanto tempo? Outro dia até falei que era mais tempo, o Vitão me corrigiu, que o Atlético não ganhava um jogo apitado por ele, tinha tempos para danar, coisa de 2, 3 anos, né? A última vitória que ele apitou. Enfim, ganhamos, o que interessa é que ganhamos, jogamos bem,
depois de 9 partidas que foram difíceis, né? 2 vitórias só 2 vitórias, e as 2 fora de casa, para Bragantino e Internacional, as 2 também por 2-1, empates assim lamentáveis com o Atlético Goianiense, com Fortaleza, que hoje ganhou do Flamengo, hein? Ganhou 2-1 dentro do Você viu o pênalti? Você viu o pênalti que deram pro Flamengo? Esse dedo aqui estava falando assim, e com uma penalidade que não existiu. Estava 1-0 pro Fortaleza, inventaram um pênalti, o cara chutou o ar, caiu, e a árbitra deu, e o VAR manteve. Aí o Fortaleza foi lá e ganhou. Mas empatamos com o Fortaleza, que ganhou do Flamengo dentro do Rio. Vamos pegar o Juventude, que ganhou do Flamengo recentemente. Eu acho o seguinte, passou aquele momento tenebroso, aquele momento terrível que nós vivemos, de 9 jogos que foram péssimos. O último jogo razoável foi o do Fluminense, que nós saímos perdendo 2-0 e acabamos chegando ao empate, quase vencemos. Depois vencemos o Bragantino Internacional, ambos com o mesmo histórico, não só de placar, mas a sequência de gols também. Enfim, fomos para 21 pontos. Juventude, temos tudo para ganhar. Vasco, temos tudo para ganhar. Grêmio, com o jogo atrasado, tudo para ganhar. E o Grêmio, eu vou fazer um adendo, Bolívar. Porque passando pelo São Lourenço, nós pegamos o vencedor de Grêmio e Fluminense. E se passar, já estamos com o pé lá na Argentina, né? Então, vamos sonhar, porque hoje já registrou Lianco, Alonso, Bernard, amanhã deve anunciar Veras, alguma coisa pode acontecer nos próximos dias. O elenco está sendo reencorpado. O elenco, você imagina que no último jogo nós não tínhamos laterais, hoje nós tivemos 2 laterais. No último jogo, o Rabelo foi expulso, nós não tínhamos reserva, substituto para entrar na zaga. Hoje nós tivemos até um zagueiro na zaga, porque ele improvisou mais uma vez o Batalha. Então, vislumbra-se, anuncia-se um novo momento. Isso é muito saudável, porque dá para sonhar com a Copa do Brasil, dá para sonhar com a Libertadores, e não tenho dúvida que vamos crescer e muito no Brasileiro. A título está muito difícil em função desse período terrível que nós vivemos. Mas também não dá para deixar de sonhar, não. Mas que nós vamos para o G4, nós vamos. E segura a onda aí, Flamengo. Continua perdendo para Fortaleza, para Juventude, que nós te atropelamos também. Tá bom? Não vai ter Edina para dar pênalti no Pedro quando ele chuta o ar e pênalti pro Flamengo, não. Falar nisso, só para fechar, que senão eu fico falando demais. Cadê a matéria da TV oficial sobre os pênaltis do Flamengo? Porque quando teve pênaltis legítimos, todos a favor do Galo, essa vagabunda soltou matéria para sacanear com o Galo. E agora? Não vai falar nada do Mengão, não? Porque o Mingau é o preferido dessa porcaria dessa televisão? Eu quero ver a matéria da TV falando dos pênaltis do Flamengo. São 1, 2, 3 irregulares. Pênaltis arranjados. Os do Galo, que foram todos aconteceram, fizeram piadinha. Cadê aquele palhacinho lá do BBB? Não sei como é que chama aquela porcaria, porque eu não vejo essa televisão, que apareceu para falar assim, pênalti pro Galo. Cadê o pênalti do Mingau? É isso aí. Vamos prosear, porque hoje eu estou feliz, viu? Hoje eu não tô